Oiê, galera, tudo bem? Andressa aqui. Cara, vim contar uma coisa que aconteceu. Vocês já viram aí no título do vídeo. E que loucura que foi. Eu vou contar tudo pra vocês. Vamos sentar ali no sofá pra conversar? Vamos lá. Bom, vocês viram aí nos outros vídeos que eu e o Marcelo estamos aqui na Espanha, que eu tô provando comidas diferentes. Vocês viram também o vídeo anterior onde eu falei sobre. Nossa, cabelo todo bagunçado. Onde eu falei sobre que eu apliquei a medicação errada. E aí, o que aconteceu, gente? Se você não viu, vou deixar aqui, ó, da aplicação errada, primeiro. E também vou deixar o vídeo onde eu falo que eu atingi minha meta e que a gente tá aqui em Madrid. Vou deixar os dois aqui, tá? Pra você assistir. Então, o que aconteceu? Depois dessas duas aplicações de forma errada, o que eu acredito que tenha acontecido? A medicação, ela se desestabilizou no meu organismo. O que significa? Ela não estava ali disponível, circulante no meu sistema. Porque, né, como vocês viram no vídeo, vazou a aplicação, ela escorreu. Na hora que eu apertei, escorreu a medicação. Então não entrou toda a medicação, né? Isso me deu aqueles efeitos que eu falei, senti mais fome, taranã, tá no vídeo lá, vocês viram. E aí na terceira aplicação eu falei, então já sei o que que é, então é o local de aplicação, enfim, vou aplicar aqui, vai dar tudo certo. Deu certo, a medicação entrou inteira. Eu senti muito efeito colateral nessa terceira aplicação. Eu acho, tá, não sei, ainda não conversei com a minha médica sobre isso, que tenha sido porque eu fiz as duas aplicações erradas anteriormente, e aí apliquei essa já de 5, então eu não sei quanto que entrou da outra, entendeu? Não sei se entrou 2, eu não sei se entrou 2,5, se entrou 3, 4, eu não sei quanto que entrou. Então, de repente, eu baixei a dosagem e aí depois eu consegui, em 2 semanas seguidas, e aí na terceira aplicação eu consegui colocar direito a dosagem de 5, que é a que eu tô usando hoje. Então, talvez foi um choque pro meu corpo. Gente, no dia anterior, quer dizer, no próximo dia depois da aplicação, eu não conseguia comer absolutamente nada. Parecia que era a minha segunda ou terceira semana de Monjaro no começo, lá no início, nos primeiros vídeos. Eu fiquei muito assim, sem comer nada. E isso, tudo bem, né? Porque, né, menina, a gente quer emagrecer. Então tá bom, né? Uns dias, não sempre. Eu não quero que o meu tratamento seja todo eu em jejum. Não é isso que eu quero, tá? Eu sei que tem pessoas que algumas influenciadoras que estão fazendo tratamento assim, elas ficam muito tempo sem comer, se você também faz, tudo bem, problema seu, é isso. No meu caso, eu não quero isso, assim, eu quero conseguir ter uma alimentação comum, né? Porque eu quero levar isso pro restante do meu tratamento, quando provavelmente eu não estiver com a medicação, caso eu tire lá no futuro, enfim. Então eu quero levar de forma mais equilibrada, eu não quero ficar sem comer, né? Mas alguns dias, principalmente nos dias de pico da medicação, que são depois de 24 a 48 horas, que ela está na máxima disponibilidade no nosso sistema, geralmente eu fico mesmo sem fome, né? Só que eu fiquei mais rápido dessa vez. E fiquei vários dias sem fome. E isso tudo bem, porque é o que eu falei, a gente quer emagrecer, né? Se for alguns dias tá tudo certo, não tem problema. Depois volta, a gente sabe que o apetite vai voltando, né? Com o tempo. Conforme vai chegando na próxima aplicação, uma semana depois. Mas vieram os efeitos colaterais. E aí, galera, eu fui parar no hospital. Eu fui parar no hospital. Eu vou começar a falar aqui o que eu senti. Então, esse dia foi um dia que eu fui passear de bicicleta com o Marcelo. A gente foi fazer um cardio de bike e aproveitar e conhecer uma praça aqui que é super famosa, que tem várias estátuas bonitas, um lago belíssimo. E a gente tava lá pedalando, super. Eu tava super bem, assim, não tava cansada. Tava com bastante água, muita, muita, muita água, porque principalmente nessa época, assim, sem fome, cara, eu tenho que tomar muita água, sabe? Não esqueçam disso. Precisa tomar muita água. E aí, beleza, a gente parou e a gente foi almoçar num lugar. Aí, quando eu sentei no lugar, eu senti uma dor, assim, 4 dedos abaixo do umbigo. Um pouco perto da pubis. Aí eu, nossa, que dor estranha. Que dor estranha, né? Será que é um princípio de cólica, alguma coisa? Porque às vezes eu tenho uma cólica assim. Eu falei, nossa, mas tá muito longe do meu período menstrual. Não é normal. Aí ela começou a vir mais. Aí de 0 a 10, sendo 10 uma dor muito horrível, insuportável,
Eu tava ali num 2, 3, tava um incômodozinho. Aí eu, beleza, deve ser nada, né? Vou tomar mais água. Será que é alguma coisa, sei lá, alguma coisa da bexiga, da urina? Não sei, vou tomar mais água, deve ser isso, não deve ser nada. Aí a gente foi fazer um rolê, sabe aqueles rolês de, aqueles ônibus de turismo das cidades? Em que entra um monte de turista e ele é aberto em cima e você vai vendo a cidade, aí você coloca um fone de ouvido e aí vai te falando, olha a direita, que a direita pra cá. Olha a direita, que a direita você vai ver um obelisco, não sei o que lá. Olha à esquerda está o palácio, blá blá blá. Eu adoro esses rolês, tá, gente? Eu sou, assim, totalmente essa parte de pega turista, eu vou nesse rolê. Aí o Marcelo, vamos no busão que tem umas 2 rotas. Aí a gente fez 1 hora uma rota, 1 hora, gente, no ônibus, ouvindo, vendo Madrid, assim, belíssimo, maravilhoso. E outra hora em uma outra rota que vai circulando um pouco mais a cidade, e aí eu começou a apertar um pouco essa dor. Eu ali sentada, começou a incomodar e eu comecei a ficar enjoada. E aí o que que eu pensei? Eu tô aqui há 2 horas de busão andando, ouvindo no fone, olhando pra direita, olhando pra esquerda, esse enjoo, essa náusea, é de andar de busão. Então tá bom, de boa, daqui a pouco vai passar quando eu descer. Aí a gente desceu, aí a gente tinha alugado uma motinha que você consegue alugar ela pelo aplicativo. É super legal, uma motinha elétrica. E aí ela tem 2 capacetes, você destrava pelo aplicativo e pode circular por Madrid, assim, é super de boa usar e muito melhor que um carro, porque o carro você tem que procurar um estacionamento, enfim. E aí a gente pegou a motinha e voltamos pra casa, super pertinho de casa, sei lá, deu 5 minutos de casa. E aí, chegando em casa, essa dor começou a apertar. E eu, mano, essa dor. Aí eu tomei um paracetamol, tomei um banho, falei, vou dormir. Aí eu dormi, beleza, dormi com a dor mesmo. Daí, gente, eu acordei 6 horas da manhã, com uma puta dor. Tava, mas muito, assim, tava tipo de 0 a 10, 10 sendo nível insuportável, tava nível 8. Eu tava assim, eu comecei a suar frio. Eu comecei a suar frio, aí eu fiquei meio gelada, comecei a me sentir gelada, sabe? Uma angústia, foi me dando uma angústia, assim. E aí, na noite anterior, esqueci de falar, eu tive um pouco de diarreia na noite anterior. E aí, enfim, acordei essas 6 horas da manhã que eu tô falando pra vocês, e essa angústia e tal. Aí eu, cara, que é isso? Que estranho. Por que eu tô sentindo isso? Aí fui fazer um chá de camomila, porque tudo na minha vida é um chá de camomila, gente. Aí eu tomei um chazinho pra tentar me acalmar e tal. Aí eu peguei uma bolsa de água quente, fervi a água, coloquei. Aí coloquei aqui em cima, não, vai passar, deve ter sido qualquer coisa, enfim, aquela dor, assim. Uma dor que era uma pontada, vinha uma pontada, espalhava e sumia. Aí vinha uma pontada, espalhava e sumia. E localizado, só assim, aquele que eu falei, 4 dedos abaixo do umbigo. E eu, mano, o que é isso? Aí chegou uma hora que eu comecei a ter vontade de vomitar e não vinha, sabe? Nossa, isso é muito ruim. Aí você fica com aquela náusea. Gente, uma vontade de vomitar e não vinha. E péssimo, porque eu sou daquela que tem gente que não gosta de vomitar, né? Tem gente que prefere ficar mareado e não vomitar. Eu não, gente. Assim, eu enfio o dedo na goela e vamos vomitar pra passar essa náusea. E aí, galera, não teve jeito. Eu fui chamar o Marcelo e falei, Marcelo, me leva pro hospital. E aí o Marcelo acordou, o que, né, coitado? Super cedo. Ele, o que tá acontecendo? Aí eu expliquei, assim, eu tava com muita dor, não conseguia nem falar, cara, eu tava com muita dor. E aí a nossa sorte é que a gente já sabia que, mesmo fazendo essa viagem por toda a Europa, a gente sabe que a gente quer morar aqui na Espanha. Então, desde o primeiro dia que a gente tá aqui, a gente fechou um seguro-saúde. Porque eu não sei como que é hospital público aqui e tudo mais, e a gente sempre prefere eu ia falar gastar dinheiro com seguro, mas na verdade a gente acha que é um investimento, tá? Eu e o Marcelo, a gente sempre tem seguro pra qualquer lugar que a gente vá. Porque, cara, se der uma merda com relação ao seguro, é complicado. Então a gente tá sempre precavido nisso, é uma coisa que a gente não gosta de economizar. Então a gente fez um seguro. Não foi o top seguro, mas um seguro ali razoável, que pudesse ser útil. Então o Marcelo olhou ali rapidamente no app, viu um hospital que a gente pode ir, porque a gente não conhece nada aqui, né? E aí eu fui pro hospital e na minha cabeça eu tava assim, a gente tava com muita dor, eu fui gemendo no carro, eu fui, ai Marcelo, chega logo e tal. E eu acho que era 15 minutos daqui de casa, mais ou menos. E aí, quando eu tava chegando no hospital, eu assim, ai meu Deus, qual que é o vocabulário que eu falo que eu tô com dor na barriga e náusea e não sei o que, eu tentando lembrar as coisas do curso aqui. Gente, enfim, cheguei lá, coloquei os meus documentos no balcão, um hospital maravilhoso, super limpo, as instalações super boas, assim, sabe? É um hospital novo.
Fui muito bem atendida na recepção, aí fiquei na fila de espera, tipo, 5 minutos, só tinha eu na sala de espera. Aí me chamaram na triagem e eu não conseguia falar espanhol, gente, porque eu tava morrendo de dor e eu não conseguia pensar. Se fosse pra falar inglês, tudo bem, eu conseguiria falar, mas tem poucas pessoas que sabem falar inglês nos atendimentos aqui na Espanha. Então fica um pouco difícil isso. Eu acho que tinha mais gente em Portugal que falava inglês nos atendimentos do que aqui na Espanha. E aí eu assim, Marcelo, fala pra ela que eu tô assim, 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 tá? E o Marcelo ia falando. Eu não conseguia falar. Eu sei falar, mas eu não conseguia falar. Tipo, eu não conseguia pensar em espanhol. Eles mediram minha pressão, eu tava com 14/10, mas. E geralmente a minha pressão é baixa, tá, gente? É super baixa a minha pressão, inclusive. É... Só que eu medi em pé. Porque ela falou assim: ah, você precisa sentar pra medir a pressão. E assim, se eu sentava, piorava, gente. Sentar ou deitar piorava muito a dor. E aí eu falei, não, eu vou ficar em pé. Não... Ela ficou com uma cara assim pra mim. Eu falei, não, não vou, mede em pé mesmo. Aí ela mediu em pé, viu a oximetria, tava 99, tá tudo bem, sabe? Tava tudo certo, assim. E aí ela me mandou pra esperar na recepção de novo. Aí eu fui pra recepção com dor, assim, gente, eu não conseguia sentar, eu ficava andando na recepção de um lado pro outro. Aí deu coisa de, sei lá, 4 minutos, foi muito rápido, me chamaram lá no box do doutor. Aí assim que eu entrei, ele, buenos dias. Aí ele falou, ó, por favor, o acompanhante tem que ficar na sala de espera. Eu preciso de ajuda, moço, eu já não consigo mais falar espanhol. Aí ele falou assim, não, tá bom, então pode ficar. Aí o Marcelo ficou lá. Perguntou o que estava acontecendo, eu fui super gentil, né? Eu falei pra ele hablar mais despacio, porque eu não conseguia entender algumas coisas que ele falava, né? Então eu pedi pra ele falar mais devagar. E ele foi super legal, gente, assim, ó, nota 10. Ele foi super gentil, super paciente. Ele fez um exame, foi me apalpar, né? Foi fazer o exame pra ver se estava tudo bem na minha barriga. Aí ele foi apertando do lado, nenhuma dor. Em cima, nenhuma dor no estômago. Quando ele chegou, assim, na pelvis, né? Assim, no quadril, perto da pubis, eu senti muita dor, assim. Aí ele, é muito local, né? Só aqui e tal. Eu falei assim. Aí eu falei que eu tava tomando Monjaro, né, gente? Não sei, eu fiquei com medo de uma apendicite. Aí depois eu fiquei, mas o apêndice nem fica perto da pubis, menina. Você tá muito louco. Enfim. Aí. Eu tô rindo agora, tá? Mas na hora eu tava assim, muito fodida. Olha, vamos fazer o seguinte: vamos fazer exame de sangue e vamos fazer um exame de urina, que chama urina aqui, pra saber se tá tudo bem. E enquanto isso, eu vou te dar a medicação pra dor, porque eu realmente tava na minha cara que eu tava sofrendo muito. Aí eu fui lá pra área de enfermagem, as enfermeiras super gente boa também, muito fofas. Elas me deram as instruções, senta aqui. Aí na hora de aplicar eu perguntei o que eu tô tomando, eu sempre pergunto, né, gente? Só pra fazer um double check, assim, o que eu tô tomando? O que você tá aplicando aí, moça? Aí, eu tomei um remédio que faz as cólicas pararem, que eu acho que é antiespasmático, é alguma coisa assim, a gente não lembra direito. Tomei Buscopan também, e um protetor gástrico. Foram essas 3 coisas que eu tomei. Aí deu, tipo, mais ou menos 20 minutos ali com acesso, tomando. Depois de meia hora, gente, tinha passado 60% da dor. Eu tava assim, meu Deus. Tipo, eu já posso ir embora pra casa, que foi um alívio. Sabe quando você respira, assim, que para de doer esse cara? Nossa, um alívio, um alívio. Aí eu fiquei esperando na recepção pra ter os resultados dos exames. Então eu fiquei, caramba, a gente vai demorar um tempão aqui. Cara, deu, tipo, 50 minutos. Acho que menos até, cara. Acho que foi uns 35, por aí. E a dor foi passando, e a dor foi passando. Aí eu recebi uns e-mails com umas receitas médicas. Eu, caramba, o médico já tá mandando receita médica? Aí ele me chamou no box. Aí eu fui lá, ele perguntou, e aí, como é que você tá? Eu falei, já tô melhor, né? Nossa, aliviou muito a dor. Ele, olha, Andressa, então você melhorou bastante aqui. Eu vou te dar alta, né? O meu exame de sangue tava perfeito. Ele fez assim, eu tirei 3 tubos de sangue, fez muito exame, né? Viu tudo, tava tudo perfeito, não tinha nada fora do lugar, a não ser o PCR, que deu um pouquinho ali aumentado, e ele falou que era uma inflamação, não era nada demais, e que condizia com o meu estado ali de estar com uma dor, né? E aí o exame de urina também deu perfeito, não tinha nada demais. Então, o diagnóstico é que você teve um problema gástrico, né? Muito provavelmente por conta do Monjaro. E alguma alimentação aí que irritou o seu estômago, né? Você comeu alguma coisa diferente e tal. E eu, cara, assim, eu tinha comido comida chinesa no dia anterior. E é uma comida que tava muito. A gente escolheu pratos assim que tava muito temperado. Tinha temperos que eu nem conhecia. E aí eu falei pra ele que sim, né, tinha comido uma comida muito condimentada. E ele falou: provavelmente foi isso. Mas vai passar, vai ficar tudo bem. Se você tiver febre ou dor intensa, se a dor intensa voltar, você volta.
E aí pra casa ele me passou o Buscopan, esse antiespasmático, acho que eu tô falando certo o nome, eu vou colocar aqui o nome. Plim, pronto. Pra evitar ter cólica, né? E que mais? Buscopan, esse remédio e esomeprazol também, que eu já tô tomando, né? Por conta do Monjaro, pra ter ali uma proteção gástrica, né? E também me mandou uma dietinha de 3 dias, né? Que ela consistia basicamente em sopa. Enfim, gente, todo mundo já passou por isso, acho que alguma vez na vida, né? Não foi exatamente uma intoxicação alimentar, mas foi ali um desconforto abdominal. Na verdade, estava gastrointestite aguda. Eu vou colocar aqui também. Plim, tá aqui. Então, né, foi considerável, né? Eu não iria pro hospital se fosse uma coisa simples. E aí, beleza, eu voltei pra casa, tomei a medicação. E no dia seguinte, eu já nem tomei mais a medicação pra dor, porque tava lá, né? Tomar se tiver dor. Eu já não tive mais dor. Eu só tomei de noite, né? Do dia que eu cheguei à tarde em casa À tarde não, eu cheguei de manhã do hospital. Aí ele falou, ó, depois de 8 horas você toma a medicação, de novo. Aí eu tomei a medicação, que era umas 5h30, mais ou menos. E aí eu tomei a de noite, eu não tomei mais de dor porque eu já tava sem dor. Então no mesmo dia eu já fiquei sem dor. Então foi assim, uma coisa muito pontual, sabe? E uma coisa que eu queria dizer aqui é que, gente, não foi culpa do Monjaro, tá? Eu fui falar sobre isso no Instagram e eu recebi muitas DMs das pessoas falando: Nossa, mas você foi parar no hospital por causa do Monjaro e tal. Comendo coisas que eu nunca comi, comidas muito condimentadas. E estou tomando Monjaro. Então o Monjaro já deixa o nosso trato, a nossa parte gástrica mais sensível. E aí você fica comendo coisas que são muito condimentadas, elas ficam mais tempo ali no organismo, então ela vai fazer mal, tá? Então, assim, eu tenho a minha responsabilidade né, da alimentação que eu tô fazendo. Então, não é culpa do Monjaro, mas o Monjaro ajudou isso a dar uma pioradinha. Não terminou, porque eu vou contar o que aconteceu depois. Eu queria primeiro finalizar essa parte sobre o Monjaro, tá? Então finalizou aqui. Mas eu quero contar uma outra coisa que aconteceu no mesmo dia. Gente, voltei do hospital e o Marcelo tava passando o aspirador de pó na casa. Aí eu fiquei na sala e a gente fechou a porta aqui da sala e ele foi passar o aspirador no quarto. Do nada eu escuto um barulhão, pá! Assim, bem alto. E aí eu ouço o Marcelo, ah! Tipo um gemidão assim, eu, mano do céu, tipo o Marcelo caiu, sei lá. Aí eu abri a porta do carro, do quarto. Marcelo, tá tudo bem? Aí ele vira assim pra mim, gente, com a mão na cabeça e o sangue escorrendo na testa. Na hora eu levei um choque, assim, eu olhei, Marcelo, o que aconteceu? Tipo assim, cara, o cara tava sangrando muito, assim, tipo, acabado de bater e tava escorrendo muito sangue na testa dele. Aí ele, ai, eu bati a cabeça na janela. E aí ele veio, assim, aí ele foi pro banheiro, aí ele levantou a mão assim, mano, tava saindo muito sangue. Aí ele pegou, enrolou um papel, colocou assim, e ele tava, ai, eu tô um pouco tonto e tal, ai, senta, senta. Aí ele sentou no vaso, assim, e eu, respira, respira fundo e tal. Você tá bem? O que aconteceu? Aí ele, eu tô um pouco tonto e tal. Aí ele foi passando, assim, deixei ele respirar, né, e tal. Aí eu pedi pra ele tirar o papel, fui vendo que o sangue tava parando. Aí eu fui ficando mais calma, tá parando. Aí o que aconteceu? Ele tava aspirando e aí ele abriu a janela. Aí ele baixou assim pra aspirar e na hora que ele levantou, pá, ele bateu bem na quina da janela. Mas, gente, foi um barulho muito alto. Eu falei, se estiver aberto, a gente vai ter que ir pro hospital. Eu olhei e falei, massa, vai ter que ir pro hospital, porque tava aberto, entendeu? Abriu, gente, abriu. E eu tinha acabado de voltar da emergência de manhã. Mas lembra que eu falei pra vocês que eu já tava sem dor? Eu falei, agora sou eu que vou te levar pra emergência. Ele, Andressa, então vamos, porque eu tô com muita dor. Eu falei, tá bom, vamos. Aí, cara, qualquer chance dos dois irem pra emergência no mesmo dia. Aí eu peguei o carro, já tava bem, assim, gente. Eu não tava 100%, tá? Mas eu tava de boa pra dirigir. Não, vamos lá. E nessas horas a gente nem pensa na gente, né? Eu pelo menos sou assim. Cara, eu tava pensando nele, a gente tem que levar pra ver se tá tudo bem, limpar, né? Pra não infeccionar. Aí lá vou eu dirigir. Aí eu olhava pra ele assim no carro, tipo, a gente dava risada, mano. Como assim? Eu acabei de te levar, agora é você que tá me levando. E a gente foi pro mesmo hospital. Aí chegando lá, era outra recepcionista e tal. Aí a gente ficou esperando na sala de espera. Como era mais tarde, já tinha mais gente, né? Porque quando eu fui só tinha eu, lembra? Aí na hora que foi pra triagem, a enfermeira olhou assim pra mim: Você de novo? Não tá bem? Aí eu, não, moça.
Agora, agora é meu marido, né? Meu esposo aqui. Ela, ai, o que aconteceu? E tal. Isso tudo em espanhol, né, gente? Porque agora já o espanhol tinha feito download de novo pra minha cabeça, porque eu tava sem dor. Aí dessa vez eu que fui intérprete do Marcelo. Olha que loucura. O Marcelo também, né, tava com dor, tadinho, não conseguia falar. Aí eu, não, ele necessita de ajuda para falar espanhol, né? Então deixa eu ficar aqui como acompanhante. Agora é minha vez. Aí, enfim, aí ele viu que tava tudo bem com a pressão, enfim, toda a triagem tava tudo certo. Aí o médico era o mesmo, né? Aí ele olhou e falou: não, a gente vai ter que dar um ponto. Aí, gente, o Marcelo levou um pontinho, assim. Aí tinha que raspar, né? A cabeça, assim. E ele levou um pontinho. Foi só um. E aí, remédio pra dor, Buscopan. E um outro remédio também que eu esqueci o que que era. Eu acho que é um anti-inflamatório. Ai, não lembro. Aí a gente voltou, enfim, a gente voltou pra casa, né? E no carro a gente se olhando assim, fala, cara, como? Como que isso aconteceu os dois na emergência no mesmo dia? Nossa, muito engraçado. É que, enfim, depois que passou a dor a gente tá rindo, né? Mas na hora foi meio tenso ver o Marcelo assim, nossa, fiquei com o coração na mão. E aí agora ele tá bem, assim, ele. Hoje, ó, isso aconteceu, foi no domingo. Hoje é terça-feira, de manhã, que eu tô gravando aqui. E ele já tá bem, assim, né? Ele falou que tá com um pouco de dor, de 0 a 10 ele tá com 4 de dor, então tá com um pouquinho ainda. Tá com um pouco inchado, assim, ainda, né? O jeito que ele penteia o cabelo nem dá pra ver, assim, que tá. Dá pra ver que tá um pouco desmatado, assim, aqui em cima, porque o médico teve que raspar, né? Eu acho que o médico foi até gentil, porque dependendo do lugar que você vai, a pessoa já passa uma zero, assim, né? Ele só raspou aqui, bem perto do ferimento mesmo, então do jeito que ele penteia nem dá pra ver o ponto. E aí daqui uma semana ele tem que ir lá tirar o ponto. Enfim, aventuras aqui. Gente, Madeira é perigosa. Brincadeira. E aí foi isso que aconteceu, gente. Só curiosidade do casal, né? De manhã eu na emergência e à tarde ele. Enfim, mas estamos bem. Bom, era isso do vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, se inscreve aqui. Não esqueça de deixar seu like. É muito importante. Eu vejo que muitas pessoas assistem e não estão deixando like. Deixa o like se você gostou, tá bom? Um beijo. Até mais. Tchau, tchau.